Falsos coiotes brasileiros que prometiam travessias ilegais para os Estados Unidos são presos e acusados de fraude. Famílias de imigrantes estão recebendo dinheiro para deixar abrigos em New York City. Brasileira de 15 anos que estava desaparecida em New Jersey é encontrada e passa bem. Nova Inglaterra tem cronograma especial para celebrar a independência do Brasil. E atenção, planta perigosa que invadiu os Estados Unidos está nos jardins das casas e pode alterar o DNA humano. A recomendação médica é para que qualquer pessoa que tenha encostado nessas flores lave a região afetada o mais rápido possível, usando água fria e sabão. Olá, boa noite. Muito boa noite. No próximo final de semana, no dia 7 de setembro, o Brasil vai completar 202 anos de independência. E como não poderia deixar de ser, a nossa comunidade vai celebrar essa data aqui nos Estados Unidos. A região da Nova Inglaterra já tem uma agenda dinâmica com diversos eventos programados, como nos mostra agora a repórter Giovanna Lucatelli. Hoje, a cidade de Somerville realizou uma cerimônia com a presença da prefeita Katiana Ballantyne, lideranças comunitárias, imprensa e membros da comunidade. O músico e compositor brasileiro Gabriel Maia tocou na guitarra os hinos americano e brasileiro. A bandeira brasileira foi hasteada por estudantes brasileiros da High School de Somerville, autoridades e membros da comunidade. A agenda segue até a próxima semana com diversas atrações e festivais nas diferentes regiões de Massachusetts, em homenagem ao Brasil e ao bicentenário das relações diplomáticas entre o nosso país e os Estados Unidos. O ponto alto será o hasteamento da bandeira brasileira em Boston, aqui neste local em frente à prefeitura da cidade. A cerimônia será nesta sexta-feira, ao meio-dia, com a presença de autoridades e da comunidade brasileira. Outros eventos estão programados para acontecer em diferentes regiões de Massachusetts, em homenagem ao Brasil e ao bicentenário das relações diplomáticas entre nosso país e os Estados Unidos. Eu estou enormemente satisfeito como ver esta comunidade, vibrante comunidade brasileira aqui na região de Massachusetts, da Nova Inglaterra, comemorando o dia 7 de setembro, a nossa independência, em vários dias, evidentemente, e várias cidades da nossa comunidade, do nosso estado e da Nova Inglaterra, onde nós estamos. Eu conclamo a todos os nossos compatriotas que estiverem aqui, que estejam perto desses eventos, que possam participar, que prestigiem esses eventos, porque eles são importantes para fortalecer o laço de herança com o Brasil, com a nossa cultura e com as nossas tradições. A adolescente brasileira que estava desaparecida em New Jersey foi encontrada e passa bem. A notícia foi divulgada pela mãe da menina de 15 anos nas redes sociais. Amanda Caldeira estava sumida há pelo menos 7 dias. Ela havia sido vista pela última vez em uma estação de trem em Jersey City. Desde então, a mãe mobilizou buscas e contou com a ajuda da comunidade brasileira que vive na região. Agora, mesmo com o reaparecimento da jovem brasileira, a polícia segue investigando o que aconteceu. A família da Amanda agradeceu a ajuda para encontrar a jovem. Disse que ela está bem, de saúde, mas não revelou os detalhes do sumiço. A mãe também pediu privacidade nesse momento delicado, onde todos estão com as atenções voltadas para a Amanda. Mas que bom que tudo terminou bem, né? É isso aí. Mudando de assunto, com a crise de imigração em Nova York, a cidade resolveu adotar uma medida drástica e polêmica que surpreendeu muita gente e está dividindo opiniões. As autoridades estão dando valor de dinheiro do primeiro aluguel para que os imigrantes saiam dos abrigos e encontrem uma moradia inicial. A Carolina Camargo tem as informações para a gente. $4.000. Esse é o valor que as autoridades deram para 150 famílias de indocumentados. Chamado de assistência para mudança, o auxílio faz parte de um projeto piloto da Prefeitura de Nova York para ajudar os recém-chegados a saírem dos abrigos que funcionam na cidade. A ajuda financeira deve ser usada apenas para mudança, depósito de segurança e aluguel, além de artigos domésticos.
tudo com comprovante de gastos. Mas tem uma condição: as famílias que aceitam a quantia única de $4.000 não podem mais voltar a viver nos abrigos da cidade, nem solicitar novos auxílios do governo. A prefeitura espera que essa nova tática ajude a amenizar a crise de imigração local. Desde a primavera de 2022, Nova York já recebeu mais de 210 mil indocumentados e gastou cerca de $5 bilhões. Mas nem todo mundo gostou da iniciativa. Muitos políticos e moradores da Big Apple condenaram a medida, alegando que ela beneficia mais os indocumentados do que a própria população de baixa renda, que não consegue pagar o aluguel da cidade, considerado um dos mais caros do mundo. Qualquer medida que seja adotada, ela tem caráter humanitário, né? E não de política pública permanente, né? Então, essa medida não resolve o problema, evidentemente, mas pode ajudar sim os imigrantes que estejam numa situação de asilo, né? Então pessoas que tenham emigrado do seu país de origem por algum motivo de perseguição política ou outro motivo grave, né? A se integrarem às suas respectivas comunidades em que eles se encontram neste momento, né? Então, ao mesmo tempo também ajuda a desafogar a rede de abrigos, né? Para outras pessoas que estejam numa situação mais emergencial ainda, né? E, por outro lado, né, também temos que considerar que uma política dessas não pode se converter num incentivo à imigração ilegal, né, já que isso tem um custo muito alto para a população local. A Polícia Federal de Goiás prendeu um homem acusado de roubar dinheiro de pessoas que pagavam para realizar a viagem clandestina pela fronteira sul, mas que nunca acontecia. O brasileiro atuava junto com o irmão, que está foragido e está sendo procurado pelas autoridades. A polícia acredita que esse suspeito esteja escondido no México. Este da foto é o brasileiro preso, Jonathan Cordeiro de Souza, de 32 anos. Ele e o irmão aplicavam esse golpe de imigração. Apresentavam-se como agenciadores de viagem para imigrantes sem documentos. Prometiam levar os interessados pelo caminho do México até a fronteira sul e realizar a travessia ilegal para dentro dos Estados Unidos, mas roubavam o dinheiro das vítimas e nunca realizavam a viagem. Pelo menos 3 vítimas brasileiras desse esquema já foram identificadas. Os imigrantes alegaram que pagaram mais de $50 mil e que foram roubados pela dupla. A Polícia Federal Brasileira disse que a investigação segue em curso para encontrar mais envolvidos. A Interpol foi comunicada sobre o fugitivo da Justiça que estaria escondido no México. A seguir, atirador de 14 anos que atacou a escola da Geórgia tem primeira audiência marcada para amanhã. E a gente mostra a história de uma assustadora tentativa de sequestro em Orlando. Américas no ar. Oferecimento Reserve Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. A polícia da Geórgia e o FBI estão debruçados na investigação sobre o ataque armado de ontem em uma escola na região de Atlanta. Hoje, novas informações foram divulgadas, como a data da primeira audiência. Amanhã, o atirador Colt Gray, de 14 anos, aparecerá diante de um juiz. Será uma audiência em formato virtual para evitar tumulto no tribunal. O atirador seguirá no Centro Juvenil de Detenção de Gainesville, onde já passou a última noite. Colt será julgado como adulto pelo crime que cometeu. O pai do adolescente também está sendo investigado e pode responder criminalmente. Segundo a polícia, ele tem em casa diversas armas de caça, de onde pode ter surgido o AR-15 usado no ataque. Enquanto isso, na frente da escola, alunos, pais, professores e vizinhos prestam homenagens às vítimas. A identidade dos 4 mortos já foi revelada pelas autoridades. São 2 professores e 2 alunos de 14 anos. De acordo com o último boletim médico, os outros 8 feridos que seguem internados estão estáveis. A expectativa é de que todos recebam alta em breve. E diante do medo da violência armada, o estado do Minnesota anunciou que vai começar a testar uma nova tecnologia em áreas de grande movimentação. São sensores capazes de detectar tiros sendo disparados. Os primeiros equipamentos já foram instalados em um shopping center. O Mall of America em Bloomington, no Minnesota, já usa reconhecimento facial para escanear quem entra no espaço. Lá também existem detectores de metal. E agora mais um passo está sendo dado para aumentar a segurança da população.
a instalação de uma nova tecnologia de geolocalização, capaz de detectar quando tiros são disparados, acionando imediatamente a polícia e apoiando os procedimentos de bloqueio do prédio. 100% it's needed. O chefe da polícia local diz que apoia a iniciativa que pode ajudar os agentes a prender criminosos o mais rápido possível. A prefeitura explicou que a decisão veio depois de um ataque a tiros dentro desse shopping, um dos mais movimentados da região. Em 2022, um adolescente morreu após 2 pessoas invadirem o shopping atirando. Hoje, segundo o site da empresa ShotSpotter, dona dos sensores de tiros, mais de 150 cidades dos Estados Unidos já estão usando essa tecnologia. Porém, muitas áreas dispensaram os serviços após testes. É o caso de Seattle, Atlanta e Chicago. Agora, uma cena assustadora que foi flagrada pelas câmeras de segurança de um mall em Orlando, na Flórida. Um homem tentou roubar e sequestrar uma mulher em plena luz do dia em um estacionamento. As imagens mostram um homem abordando uma mulher enquanto ela coloca as compras do mercado no carro em um mall de Orlando. Ele tenta roubar a bolsa dela e sequestrá-la. Veronica Jones conta que foi tudo muito rápido. O homem tentou empurrá-la para dentro do porta-mala, enquanto ao mesmo tempo puxava sua bolsa. Ela resistiu ao ataque e enfrentou o agressor, até que ele colocou uma corda no seu pescoço e prometeu matá-la se ela não cooperasse. Then he put something to my neck, which he says, if you stop this or I'm going to slice your throat if you don't give me your purse. Verônica disse que foi uma outra motorista que passava pelo local que viu a cena e começou a gritar por ajuda. O homem largou a mulher e fugiu com a bolsa dela. No dia seguinte, Juan Pérez, de 54 anos, foi identificado e preso pelo crime. A polícia disse que o homem violou a liberdade condicional de outro caso criminal e, por isso, foi levado direto para a cadeia. Depois do intervalo, Estados Unidos aprovam autoexame para detectar câncer de colo do útero. E tem reportagem com dicas sobre como calcular a porção exata de cada refeição para uma saúde melhor. Com a proximidade do inverno e da temporada de doenças respiratórias, uma nova pesquisa anda preocupando as autoridades. É que, de acordo com os dados de um estudo feito pelo Annenberg Public Policy Center, aumentou e muito a desinformação sobre a vacina da Covid aqui no país. Os pesquisadores descobriram que entre a população dos Estados Unidos, mais de 20% acreditam que é mais seguro se infectar pela Covid do que tomar a vacina. O centro tem monitorado a percepção pública sobre as vacinas da Covid nos últimos 3 anos e diz que lamenta a queda na disposição das pessoas em se imunizar. Vale lembrar que os médicos em todo o país estão relatando um aumento de infecções e hospitalizações até graves por Covid-19 nessa reta final do verão. Na semana passada, a FDA aprovou uma vacina atualizada contra a doença para pessoas com 6 meses ou mais. E a gente segue falando de saúde porque a FDA, a agência que regulamenta remédios e alimentos, fez um anúncio que foi considerado uma boa notícia para as mulheres aqui nos Estados Unidos. Em vez de elas se submeterem a exames de Papa Nicolau só nas clínicas, agora vão poder coletar o material em casa para o teste do câncer de colo de útero. E isso deve tornar o exame mais acessível para muita gente. Os especialistas garantem que será um método de coleta caseiro, simples e prático. As mulheres vão comprar o kit, fazer o exame e enviar para os laboratórios. A FDA já deu sinal verde para que essa prática seja realizada em todos os Estados Unidos. Os especialistas dizem que esse teste caseiro vai facilitar o exame para muitas mulheres que não conseguem pagar um convênio ou ir a um médico para fazer as análises. E também vai ajudar na triagem precoce da doença em estágios iniciais. Por enquanto, as empresas BD e Roche são as únicas que possuem os testes prontos para coletas caseiras. Mas a ideia é que outras companhias passem a disponibilizar o autoexame. O Papa Nicolau é uma arma poderosa na descoberta de lesões cancerosas e pré-cancerosas no colo uterino e deve ser feito anualmente. Mais de 11 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de colo de útero nos Estados Unidos e 4 mil morrem da doença a cada ano.
Mudando de assunto, agora a gente fala sobre os benefícios de comer as porções adequadas de comida em cada refeição do dia. Pois é, olha, isso pode ser essencial para a manutenção de um peso saudável e também para a saúde dos órgãos internos, sabia? O quanto você come é tão importante quanto o que você come. E não importa se a refeição é em casa ou fora. É bom começar a ficar de olho nas porções. O problema é que é muito fácil comer demais, especialmente com as grandes porções servidas nos restaurantes, diz o médico Sanjay Gupta. Mas o quanto uma pessoa deve comer varia com base em fatores como idade, gênero, peso e altura, metabolismo e o quanto ativa ela é. Para saber esses detalhes e ter um direcionamento mais correto, é importante marcar uma consulta com um especialista. Mas saiba que uma parte fundamental de uma alimentação saudável é consumir porções balanceadas. E aqui vão algumas dicas de como obter o tamanho certo da porção em cada refeição. Use sua mão, explica o médico. O tamanho dela é equivalente para proteínas como frango e peixe. Para carboidratos como arroz ou macarrão, a quantidade é de um punho fechado. Já uma mão em concha equivale a meia xícara de porção de comida. Então, para vegetais, use 2 mãos de concha. E para gorduras, como queijo ou manteiga de amendoim, use o tamanho de seu polegar. Isso é cerca de 1 colher de sopa. E se você sofre para controlar a quantidade porque tende a comer demais, Sanjay Gupta diz que também há uma maneira de fazer parecer que você está comendo mais do que realmente ingere. Use pratos e tigelas menores que podem realmente enganar sua mente e fazê-la pensar que você está comendo mais do que está, ajudando você a se sentir satisfeito com menos, diz o médico. E se você quer mais dicas, os Institutos Nacionais de Saúde têm muitos recursos online que podem ajudar a gerenciar o quanto você come, incluindo diretrizes dietéticas, que estabelecem quantas calorias você pode precisar a cada dia com base em diferentes variáveis. No próximo bloco, a gente fala da abertura da temporada de descontos para viagens aéreas no outono. E tem reportagem sobre uma planta perigosa que invadiu os Estados Unidos, está nos jardins das casas e pode alterar o DNA humano. Américas no ar. Oferecimento Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Um vídeo emocionante de um casal viralizou na internet e já foi visto milhões de vezes. Eles mostraram que uma mamãe cervo apareceu no meio de uma estrada pedindo ajuda dos humanos para resgatar o seu filhote. Olha só. Agora a gente fala sobre viagens de outono. A administração aérea dos Estados Unidos espera um recorde de viagens nessa próxima estação. E na batalha por passageiros, as companhias aéreas estão oferecendo muitas promoções. Mas especialistas alertam, a melhor forma de economizar é comprar com antecedência. Depois do boom de viagens no verão, agora é a vez do outono quebrar recordes nos ares. So whether you want to do Christmas holiday markets, skiing this winter in Europe. Brian Kelly, especialista em pontuações de viagens, diz que as companhias aéreas adicionaram mais voos para a temporada, levando a uma queda de preços.
o que significa que há muitas ofertas em potencial por aí. E segundo ele, a melhor dica é aprender a transferir seus pontos do cartão de crédito para os programas de fidelidade das empresas aéreas. Mas atenção, nos últimos anos, a maioria dos programas das companhias aumentou as milhas necessárias para se conseguir voos. 4 years ago, you could get 100,000 miles round trip to Europe. Now it's like 500,000. De olho nesse problema, Brian dá uma outra dica para fazer programas de fidelidade com empresas estrangeiras, que mantêm baixas as milhagens em comparação com as norte-americanas. E mais, lembre de comprar as passagens com o máximo de antecedência, seja com milhas ou dinheiro. Segundo especialistas, uma estação antes da data prevista para a viagem é o suficiente para economizar, por exemplo, o equivalente da sua hospedagem no destino escolhido. Hora da previsão do tempo para sexta-feira. Vamos checar o nosso telão, pessoal? Olha só, em Boston, previsão de máxima de 73, Washington 81, tempo encoberto, de Washington para cima. Faz só nuvem de Norfolk até Atlanta, onde vai previsão aí de chuva ao longo de todo o dia, 63 de mínima. Na Flórida tem aquele tempo misto, sol entre nuvens, pancada de chuva, trovoada. Em New Orleans, bastante trovoada prevista, máxima atingindo 79. Houston, a gente segue com essa tempestade, 72 de mínima. San Antônio já não tem previsão de chuva, tem tempo encoberto. El Paso, o sol já começa a brilhar forte nessa área, com máxima de 88, mínima de 67. Albuquerque, sol brilhando forte também, máxima de 82. Phoenix, o calor é de 111 graus, bastante calor nessa área. Las Vegas, 107. Toda essa área aí, gente, a gente tem sol brilhando forte, menos em São Francisco. São Francisco, tempo encoberto, com mínima de 57, máxima de 71. Os médicos estão alertando os moradores do país a tomarem cuidado com uma planta invasora que só parece inofensiva, mas não é não, viu? É que ela pode ser muito perigosa para adultos, crianças e até animais. Pode provocar queimaduras de 3º grau e até alterar o DNA humano. A reportagem é da Eloá Orazen. Esta é a planta que chama a atenção pelas exuberantes flores brancas no topo, mas que pode ser extremamente perigosa. Ela pode provocar queimaduras, irritações com cicatrizes, bolhas na pele e até levar à cegueira. A Giant Hogweed, ou erva de porco gigante, é uma planta invasora nos Estados Unidos e tem cada vez mais aparecido em jardins, estradas e outras áreas verdes do país. Análises laboratoriais já confirmaram que ela produz uma substância tóxica conhecida como furocomarinas, que além de causar graves ferimentos, também altera o DNA humano e torna a pele sensível aos raios solares. A recomendação médica é para que qualquer pessoa que tenha encostado nessas flores lave a região afetada o mais rápido possível, usando água fria e sabão. Também é recomendável evitar a exposição ao sol. Vale lembrar que os danos ao DNA humano não são permanentes. Na verdade, é super interessante essa matéria sobre essa questão da toxicidade que essa planta leva às células da pele, né? Ela tem um mecanismo muito eficaz dessa toxicidade, porque ela tem substâncias na sua seiva, a qual se ligam ao nosso DNA, ao DNA da célula, e com o auxílio da luz ultravioleta, eles destroem as células, e é por isso que causam essas lesões tão graves que a gente vê nessas pessoas as quais encostam nessa planta, né? O lado positivo, que nos parece que não causa dano permanente nesse DNA, né? Sei lá, uma tendência a um câncer, alguma coisa desse tipo. Então, é super importante, claro, ter consciência. Eu acho que a conscientização, né, sobre a planta, né, com a comunidade, saber que causam lesões graves, que dependendo do local o qual a lesão aconteça, né, pode causar aí danos irreversíveis à saúde dessa pessoa, mas, porém, não traz aí nenhum efeito no DNA constante que possa ser transmitido de alguma forma para os filhos ou para que cause algum dano na saúde dessa pessoa. E o Jornal Américas no Ar de hoje termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã e você fica agora então com mais um capítulo da edição especial de Apocalipse. Boa noite. Boa noite.